Bom, pessoal, então nós vamos passar aqui, para nossa revisão aí sobre o sistema sanguíneo ABO, o sistema ABO, e no âmbito da genética, contextualizar o sistema sanguíneo ABO com o fenômeno da polialelia. Veja bem aí, polialelia. Vamos se ligar logo na palavra, que ela já nos dá algumas dicas do que é que nós vamos aí verificar, ao longo dessa nossa revisão. Então, em se tratando de sistema sanguíneo ABO, primeira coisa que a gente precisa aqui antes de qualquer coisa, é tanta coisa, é fazermos uma revisão do que seja antígeno e do que seja anticorpo. Tá certo? Primeiro que antígeno pode ser qualquer coisa estranha, que não pertença, por exemplo, ao nosso organismo, nós vamos dizer que é um antígeno. Por exemplo, um vírus que entre no nosso organismo. Esse vírus é um antígeno. Uma bactéria é um antígeno. Um grão de areia que entre no ferimento é um antígeno. E o anticorpo, os anticorpos, são aquelas proteínas que o nosso corpo produz justamente contra um antígeno. Então, para todo antígeno que entrar no nosso organismo, o nosso corpo vai produzir o quê? Um anticorpo. E esse anticorpo, o objetivo dele é neutralizar, digamos assim, é dar fim ao antígeno. Então, se lembre bem do que seja antígeno e anticorpo e a relação que um tem com o outro. Ou seja, anticorpo é aquilo que vai tentar combater, tentar neutralizar, tentar eliminar o antígeno. E o que é o antígeno? Corpo estranho. Tá certo? Feito isso, vamos para frente aí. Vamos imaginar que nós temos aqui, digamos assim, um vaso sanguíneo. Tentei montar o bicho aí, ficou parecido. Então vamos entender que isso seja um vaso sanguíneo e vamos supor que, de repente, toda essa tranquilidade é abalada aí pela entrada de um micro-organismo. E aí vamos entender que esse bichinho bonito aqui seja uma bactéria. E aí veja bem, a bactéria naturalmente existe no meu organismo, fica passeando aí pelos meus vasos sanguíneos ou não? É claro que não. E aí essa bactéria, digamos assim, ela no meu organismo funciona como um corpo estranho. Se ela é um corpo estranho, ela é um antígeno. Certo? Antígeno, corpo estranho, antígeno. Então cai uma bactéria na minha corrente sanguínea, bactéria que normalmente não é encontrada no meu organismo, então ela é um corpo estranho, ela é um antígeno. E aí o que é que meu organismo vai fazer? Ele vai tratar de produzir e liberar os anticorpos. Anticorpo, o nome já está dizendo, anticorpo, é anti o corpo o quê? O corpo estranho. E aí outra coisa interessante de lembrar, que os anticorpos eles são específicos para cada tipo de antígeno. Ou seja, para cada tipo de antígeno que entra no meu organismo, o meu sistema de defesa, o meu sistema imunitário vai produzir anticorpos. E aí perceba que os anticorpos vêm aqui para fechar o tempo para essa bactéria. Ou eles levam à destruição, ou vão facilitar que esta bactéria aqui, digamos, neutralizada assim pelos anticorpos, seja facilmente fagocitada por outras células de defesa. Essa relação de antígeno e anticorpo é tão específica que outros anticorpos, por exemplo, vão passar batido por essa bactéria. Por quê? Porque esses outros anticorpos não foram produzidos, estimulados pela bactéria. Então, a relação antígeno-anticorpo é uma relação muito específica e, resumindo a história, todo corpo estranho que penetrar no nosso organismo é considerado um antígeno e para cada antígeno, nosso organismo produz um anticorpo. E aí vocês vão já entender o que é que isso tem a ver com o sistema sanguíneo. Bom, então nós vamos aqui para a parte em que a gente vai tentar relacionar essa história aí de antígeno e anticorpo com sistema sanguíneo. E aí nós vamos ver que tem tudo a ver. O que é que isso tem a ver com o sangue? O que é antígeno? O que é anticorpo? O que é que essa relação entre o antígeno e o anticorpo tem a ver com o sistema sanguíneo ABO? Primeiro que nós vamos já ouvir falar numa substânciazinha que são os aglutinogênios.
E assim que vocês ouvirem falar nos aglutinogênios, que são substâncias relacionadas aí ao sistema sanguíneo ABO, vocês já vão de cara lembrar que os aglutinogênios vão ter o papel de antígeno, ou seja, o aglutinogênio de um determinado tipo de sangue entrando em outro tipo de sangue, ele vai ser considerado antígeno. E uma outra substância que a gente vai ouvir falar no sistema sanguíneo ABO são as aglutininas. E as aglutininas, vocês de cara entendam que elas vão agir como anticorpo. E aí lembrando, o anticorpo reage contra o antígeno. Então no sistema sanguíneo ABO, aglutininas vão agir contra os aglutinogênios. Tá certo? Então vamos ver aí que bicho é esse de aglutinogênios e aglutininas. Vamos começar aqui com os aglutinogênios. Imaginando aqui, pessoal, que este desenho aqui represente uma hemácia, né? O nosso glóbulo vermelho ou os eritrócitos. Na membrana plasmática das hemácias existem, né? Dependendo do organismo, essas substâncias aqui, ó, que eu estou representando por esses triângulos, estão associadas à membrana plasmática da hemácia. E no caso, nós vamos chamar essa substâncias aqui justamente de que? Aglutinogênio. E aí existe um tipo de aglutinogênio, como vocês estão vendo aqui, e pode existir outros tipos de aglutinogênio, como o que eu estou mostrando aqui. E aí é por isso que nós vamos chamar esse tipo de aglutinogênio A e esse outro tipo de aglutinogênio B. Então, basicamente, no sistema sanguíneo ABO, ou as hemácias apresentam o aglutinogênio A, ou apresentam o aglutinogênio B, ou podem apresentar os dois aglutinogênios, ou podem não apresentar nenhum dos aglutinogênios. E aí, lembrando que aglutinogênios vão exercer o papel aqui de antígeno, de corpo estranho, tá certo? E aí, se os aglutinogênios funcionam como antígeno, como corpo estranho, eles vão ser alvo das aglutininas, que vão funcionar como anticorpos. Mas de cara aqui, o que é importante saber sobre aglutinogênios? Dependendo do tipo de aglutinogênio que a hemácia, que o glóbulo vermelho possuir, isso vai determinar o tipo sanguíneo e nós vamos já ver isso. O que é que nós temos mais aqui, ó? Que eu acabei de falar para vocês. Certo? O que é que nós estamos vendo aí? O que nós estamos vendo, pessoal, são três situações. Uma situação em que eu tenho um glóbulo vermelho com um tipo de aglutinogênio, que é o aglutinogênio A. Então nós vamos dizer que o indivíduo que possui o sangue com hemácias com aglutinogênio A, ele é do tipo A. Aquele indivíduo que as suas hemácias tiverem o aglutinogênio, veja aqui, ó, o aglutinogênio B, vão ser do sangue tipo B. E os indivíduos que as suas hemácias apresentarem os dois tipos de aglutinogênio, perceba que tem aqui o tipo de aglutinogênio A e tem aqui o tipo de aglutinogênio B simultaneamente, ao mesmo tempo, esse indivíduo vai ser do sangue tipo AB. E aí teríamos uma quarta situação, que nós vamos ver aqui, ó, observando aí as três anteriores, pode acontecer, do indivíduo nem ser do tipo A, nem ser do tipo AB, nem ser do tipo B, ele não possui nenhum aglutinogênio. E aí, quando o sangue do indivíduo, as hemácias não apresentam nenhum dos tipos de aglutinogênio, esse sangue é do tipo O. Na verdade, era para ser tipo 0, zero aglutinogênio. Mas aí, como já conversamos, talvez ficasse muito estranho dizer, o indivíduo do sangue tipo 0, teu sangue não vale nada, meu irmão. Isso aí ia gerar um bullying maior do mundo. Então, não tendo aglutinogênio, é do tipo O, porque 0 aglutinogênio. E agora nós vamos passar aqui para mostrar para vocês quem são as aglutininas, como é que as aglutininas agem no âmbito aí do sistema sanguíneo ABO. Vejamos aqui uma coisa. Pelo desenho, se ficou compreendido, já estão vendo que eu estou mostrando para vocês aqui dois tipos de sangue. O que tem aglutinogênio A apenas é do tipo A e o que tem aglutinogênio B apenas é do tipo B. E aí perceba, vamos começar aqui com o sangue tipo A. Quem é do sangue tipo A acaba produzindo, pessoal, um anticorpo
Que aí nós vamos chamar nesse âmbito aqui não mais anticorpo, mas vamos chamar de quê? De aglutinina. Essa aglutinina, perceba como é que ela funciona, né? Lembrando aí que as aglutininas funcionam como anticorpos. Então quem é do sangue tipo A vai produzir um tipo de aglutinina, e olha o que é que essa aglutinina ela é capaz de fazer. Essa aglutinina vai reagir contra o aglutinogênio que? B. Realmente, ó, funcionando como anticorpo, ela vai buscar, ela vai aonde for, caso exista aglutinogênio B, para agir contra ele. Tanto é que esse tipo de aglutinina produzida pelo sangue tipo B são as aglutininas anti-B, contra o aglutinogênio B. Por sua vez, quem é do sangue tipo B, e é do sangue tipo B porque possui os aglutinogênios do tipo B, vai produzir um outro tipo aí de aglutinina. E aí perceba como é que essa aglutinina vai reagir. Né? Essa aglutinina do sangue tipo B, ela vai reagir, contra quem? Os aglutinogênios tipo A, aglutinogênio A. E aí essas aglutininas, né, produzidas pelo sangue tipo B, que agem buscando, né, o aglutinogênio A, elas são chamadas aglutininas anti-A. E aí, se lembre do que nós falamos da relação entre antígenos e anticorpos, né? Os aglutinogênios funcionam como antígeno e as aglutininas funcionam como anticorpos. Justamente porque isso vai ser importante para a gente poder compreender quando uma transfusão é possível ou não. Bora lá então, pessoal, ver, né, algo mais sobre essas aglutininas. Temos aqui uma hemácia do sangue tipo O. Quem é do tipo O, perceba que ele não possui nenhum aglutinogênio. Então quem for do tipo O pode ter aglutinina anti-B, pode ter aglutinina anti-A. Afinal de contas, esse sangue aqui pode produzir qualquer tipo de aglutinina. Anti-A vai reagir contra ele? Não, porque ele não tem aglutinogênio A. A aglutinina anti-B vai reagir contra o próprio sangue? Não, porque ele não tem o aglutinogênio B. Tá certo? O que é que nós temos mais aqui? Ainda sobre aglutinogênios. Quem é do tipo AB? Aí veja bem, o sangue que é do tipo AB, ele tanto tem aglutinogênio A, aglutinogênio A, como aglutinogênio B. Então o sangue desse, pessoal, não pode produzir aglutinina anti-B, não pode produzir aglutinina anti-A, porque se ele produzisse essas aglutininas, elas iriam reagir contra o próprio sangue. Então eles não possuem nenhum tipo de aglutinina. Acabamos de ver que o O, por não ter nenhum aglutinogênio, possui os dois tipos de aglutininas, e o sangue AB, por ter os dois tipos de aglutinogênios, não pode possuir nenhum tipo de aglutinina. Então vamos ficar ligado aí nessa observação, tá feito? E aí vamos para frente. O que é que nós temos mais aqui? A genética do sangue. Perceba que o sangue, vamos colocar logo aqui os 4 tipos de sangue. Quem tem só aglutinogênio A é sangue tipo A. Quem tem só aglutinogênio B é do sangue tipo B. Quem tem os dois tipos é AB. Quem não tem nenhum tipo é O. Isso é determinado geneticamente, né? É um caso de monohibridismo, né? Aqueles casos estudados por Mendel, onde a característica era determinada por um determinado gene, que é claro, possui suas formas alélicas, né? Mas vamos ver, o indivíduo que for isão A, homozigoto aqui, ó, ele vai produzir o aglutinogênio A e o sangue vai ser do tipo A. Só que quem tem o sangue tipo A também tem, porque pode ser um indivíduo heterozigoto. Perceba aí, ter o isão A e o izinho. A lógica é semelhante para quem é do sangue tipo B, ó. O indivíduo que é B, ou ele é homozigoto, ou ele é heterozigoto, né? Quem é do sangue AB, ele é isão A, isão B. E aí, cuidado, aqui já tem uma coisa interessante, certo? Chegou aqui, é bom a gente parar. Perceba que quem aqui eu poderia dizer que é um indivíduo do tipo heterozigoto, né? Tem um isão A, que era para determinar o sangue A, e tem um isão B, que é para determinar o sangue B. Mas aí perceba que aqui é um caso chamado de codominância. Essas duas formas alélicas aqui do gene I estão se manifestando. Tanto é que bastou o indivíduo herdar de um dos pais o isão A, que ele produziu o aglutinogênio A. E bastou que ele herdasse o alelo isão B, digamos, de um dos pais,
ele produzisse o aglutinogênio B. Então, aqui no sistema sanguíneo ABO, nós temos um caso chamado de codominância, porque ao mesmo tempo o alelo ISão A e o ISão B estão codominando. Aqui nós temos dois traços se manifestando ao mesmo tempo no indivíduo, que é ter o aglutinogênio A e é ter o aglutinogênio B. E quem é do sangue tipo O, que não produz nenhum tipo de aglutinogênio, aí é o indivíduo homozigoto recessivo. E aí, se eu perguntasse a vocês, aqui tem caso de dominância? Aqui não tem, pessoal, dominância. Aqui nós não podemos dizer, digamos assim, que nós temos um caso de dominância completa. Porque perceba que os indivíduos ou eram para ser do sangue A ou para ser do sangue B. E aí perceba que apareceu aqui um fenótipo intermediário, digamos assim, entre o A e o B, onde os dois traços, o traço tipo A e o traço tipo B, se manifesta concomitantemente, simultaneamente no mesmo indivíduo, que é um caso chamado de codominância. Então não dá para a gente saber. A gente pode até dizer que existiria dominância nesses casos aqui, ó, o ISão A com o Izinho, o ISão A domina o Izinho, tá? E aí o indivíduo nasce do tipo A, o ISão B domina o Izinho, aí nasce o indivíduo tipo B. Agora, nesse caso aqui específico, dos indivíduos do sangue tipo AB, não há dominância. Ou você vai dizer que há, na verdade, uma codominância. Então, aí, para a gente entender um pouco da questão genética do sistema sanguíneo ABO.